Mateus 18, a partir do verso 21. Amém? Então Pedro, aproximando-se dele, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu hei de perdoar? Até 7? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar contas a seus servos. E tendo começado a tomá-las, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Mas não tendo ele com que pagar, ordenou seu senhor que fossem vendidos ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que tinha, até que pagasse a dívida. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, tem paciência comigo, que tudo te pagarei. O senhor daquele servo, pois, movido de compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e, segurando-o, o sufocava, dizendo: Paga o que me deves. Então seu companheiro, caindo-lhe aos pés, rogava-lhe, dizendo: Tem paciência comigo, que te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecera, contristaram-se grandemente e foram revelar tudo ao seu senhor. Então o senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida. Por que me suplicaste? Não devias tu ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive compaixão de ti? Indignado, o Senhor o entregou aos verdugos ou torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes a cada um o seu irmão. Irmãos, vamos lá. Como diz o pastor Júnior, vamos lá. Só a leitura desse texto já, o veredicto que Jesus coloca, o último versículo, já é de engasgar qualquer um. No meu livro, que eu lancei aqui esse ano, que a maioria tem, eu disse aqui, Patrícia, que o nosso relacionamento na vertical
vai depender do relacionamento na horizontal. Ou seja, para me relacionar com Deus, eu preciso saber me relacionar com o próximo. Essa verdade foi belíssimamente traduzida, registrada, Giovanni, pelo apóstolo João, que é chamado apóstolo do amor. Ele disse assim: se alguém diz eu amo a Deus e odeia a seu irmão, é mentiroso. E aí ele vai falar o porquê. Pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E aí ele vai dizer: e temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Não dá para relacionar-se com Deus sem se relacionar com o próximo. Nesse mesmo livro, eu registrei um caso verídico, pastor Mateus. Há 9 anos atrás, eu fui tentar remediar uma briga. 2 irmãos estavam afastados e um deles era pastor. E sabe o que ele me disse, Kennedy? Eu fiquei horas e horas, eu e o saudoso pastor Cícero, horas e horas no quarto dele, falando que ele deveria perdoar, ainda mais sendo pastor. E ele, no final, ele olhou para mim, olhou para o Cícero e disse: se para ir para o céu eu tiver que perdoar esse irmão, eu vou para o inferno. Esse homem não entendeu a lógica do reino de Deus. Quarta-feira eu vou falar que o perdão nosso, ele foi concedido antes da fundação do mundo. Eu não perdoo para ser perdoado. Eu perdoo porque já fui perdoado. A lógica do reino é essa. Eu vou repetir. Quarta-feira eu vou destrinchar isso aqui. Eu não perdoo porque a primeira lição, quando a gente olha o Pai Nosso, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Dá a entender, pastor Mateus, e o homem age e Deus reage. O homem perdoa, irmã Glória, e aí Deus vem e perdoa depois, mas não é isso. Não é isso. A lógica do reino é outra. Essa parábola, Tamires, que nós acabamos de ler, ela foi contada por Jesus, irmão Milton, porque o Pedrão, como eu gosto do Pedrão, o Pedrão, ele chega até Jesus, Fátima, e ele chega e fala assim: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoarei? Ele faz uma pergunta, irmã Isabel, e ele dá uma resposta. Eu acho que na cabeça de Pedro, ele achou que estava sendo mais generoso, porque a resposta dele é até 7. Até 7 vezes eu tenho que perdoar o meu irmão. Por que Pedro perguntou Fernando? E ele deu a resposta. Porque os rabinos ensinavam que o irmão poderia ser perdoado
até 3 vezes pelo mesmo pecado. Na quarta vez, irmão Elias, irmã Suzy, na quarta vez não havia perdão. A compreensão rabínica era que até 3 vezes poderia se perdoar por um pecado repetido. Rafael. É Rafael. Até 3 vezes. Ou seja, na cabeça de Pedro, ele falou, eu vou ser um pouquinho mais generoso e vou perguntar se até 7. Ele pergunta até quantas vezes meu irmão vai perdoar e eu tenho que vai pecar e eu tenho que perdoar até 7. E agora Jesus vai dar uma resposta que nunca antes tinha sido dada. Talvez, eu vou citar o Greg Kinner, que eu estou lendo. Ele disse o seguinte: é possível que Pedro considerasse generosa a sua proposta de 7. Mas quando Jesus fala com ele, não 7, mas 70 vezes 7, Pedro dá demonstrado, pelo temperamento dele, eu imagino. Para a gente entender o contexto aqui dessa parábola cristiana, eu vou fazer daqui a pouco, e aí eu sei que eu estou ficando velho, daqui a pouco eu vou completar 20 anos de ministério. 20 anos. E eu falo, meu Deus, eu já não sou aquele meninão mais. Em quase 20 anos de ministério, um dos assuntos mais recorrentes é a questão do perdão. E eu vou falar rasgado aqui. Não é fácil perdoar. Se eu falar é fácil perdoar, eu estaria sendo hipócrita. Perdoar não é fácil. Eu não estou falando de desculpa não, porque desculpa é fácil. Quarta-feira eu vou explicar a diferença de perdão e desculpa. Desculpa, mamão com açúcar, filé mignon. Desculpa, a gente dá o tempo todo e não dói, a gente não sente. Agora, perdão é um dos assuntos que Jesus lançou mão várias vezes. Por exemplo, em Lucas 17, pastor Júnior Rafael, em Lucas 17, versículo 4, olha o que Jesus falou. Se o irmão pecar contra ti 7 vezes no dia, olha só, o camarada te fez mal 7 vezes no dia, volta. E Jesus fala assim, olha, você foi atrás, você está te vendo. Se o teu irmão pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier te procurar dizendo, me perdoa, arrependo-me, Jesus fala, perdoa-lhe. Perdoa-lhe. Jesus, ele lançou mão da doutrina, do ensinamento do perdão em vários lugares. Por exemplo, a parábola do filho pródigo, que eu preguei já. Olha o perdão do pai. O camarada desonra o pai, afronta o pai, usando uma linguagem figurada. O camarada enterrou o pai vivo, Adriana. Ele fala, velho, eu estava doido de se morrer, você está demorando, não vamos antecipar, me dá a minha parte.
Isso é enterrar, é afrontar, é desonrar. E depois ele lá no fundo do poço, ele volta e o pai o recebe com honras. Isso é um dos mais belos exemplos de perdão. Aquele filho merecia o quê? A justiça e não perdão. O perdão é o contrário da justiça, Mateus. Tem gente aí que fala, eu quero justiça. Cuidado! Cuidado! A parábola do filho pródigo, Giovanni Duda, é um exemplo do que Jesus quis ensinar sobre o perdão. Mas não para por aí, não. Na própria oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou, Lourdes, Jesus, além de ensinar, além de ratificar o perdão, você sabia que é o único item da oração que Jesus estendeu ele. Quando Jesus termina, Patrícia, de ensinar o Pai Nosso, olha o que Jesus diz. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. É o único item, pastor Mateus, da oração. Jesus vai ampliar ele, vai estender ele. Jesus ensinou perdão em parábolas, Jesus ensinou perdão na oração, mas o maior exemplo, na minha compreensão, Nora, foi na cruz. Jesus sendo moído, desprezado, insultado, escarneado, irmão Elias. Jesus sofrendo coisas inimagináveis. Ele abre a boca e diz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Esse é o mais belo exemplo de perdão. Eu sei, e aí agora eu vou dar um de fariseu também, mestre da lei. Eu sei que é difícil, alguém falou, pastor, como é que a gente vai saber se a pessoa arrependeu de verdade ou não? Porque tem gente que faz isso, né? Como é que eu vou saber se fulano, Kennedy, arrependeu mesmo? É complicado você ter essa dimensão. Eu pedi perdão ao Yuri, lá em Mariana, uma coisa errada eu fiz com ele. Aí eu pedi perdão, ele falou comigo, mas você já fez isso, já pediu perdão? E eu falei, eu errei de novo, fiz de novo. A questão é como é que a gente vai saber se o arrependimento, ele é verdadeiro, ele é genuíno ou não. É complicado, eu reconheço, pastor Mateus. Eu reconheço. Todavia, porém, contudo, entretanto, o que Jesus quer dizer é que se o irmão chegar 7 vezes num dia, pedindo perdão pela mesma falha, Jesus não parou, olha se o arrependimento dele é verdadeiro. Jesus falou, perdoa. Perdoa. E aí eu estava ouvindo o pastor Ariovaldo Ramos. O pastor Ariovaldo Ramos, ele disse, eu copiei aqui. A confissão cristã
é a única que realmente prega a possibilidade e a necessidade do perdão. A confissão cristã é a única que realmente prega a possibilidade e a necessidade do perdão. Prega que, Cristiane, o perdão é imperativo e é possível. O perdão é uma ordem. E se você é discípulo de Jesus, você precisa ter a disposição de perdoar repetidamente. Repetidamente. Aquele que é um ser, irmão Geraldo, regenerado, transformado, convertido, ele tem que ter isso em mente. E aí eu quero perguntar, eu quero dialogar, eu quero sugestionar. Quando Jesus falou assim, Pedrão, não é 3 não, Pedrão. Você está achando que eu vou te elogiar? Talvez Pedro queria receber o elogio de Jesus, né? É isso aí, cara. Quando Jesus falou, não 7, mas 70 vezes 7. O que Jesus quis ensinar? O que Jesus queria dizer com isso, pastor Mateus? Tem teólogo que vai dizer que não é 70 vezes 7. É 77. Outros vão dizer, não, é 70 vezes 7. Não interessa, 77 ou 490, né? 70 vezes 7. O que Jesus quis dizer com isso, irmão Glória, irmão Mil? Nenhum teólogo em sã consciência vai entender isso aqui de maneira matemática. Não é matemática. Jesus usou uma hipérbole. Jesus usou um exagero ali, Adriana, para ensinar a importância do perdão. E aí, isso aqui eu não copiei de ninguém, isso aqui é meu. Se você achar ruim, pode reclamar. Se discordar, pode. Sabe o que Jesus, pai, mãe? Sabe o que Jesus quis dizer com a resposta 70 vezes 7? Na minha compreensão, Jesus estava falando de 3 frases, 3 deles, não podem existir, não pode existir no nosso vocabulário. 3. A primeira frase que não pode existir no nosso vocabulário, preste atenção, você que é discípulo, que é seguidor. A primeira frase que não pode existir, eu não consigo perdoar. Pastor, isso vale para tudo? Sim. Pastor, um pai que teve uma filha violentada. Pastor, e um marido que foi traído. Essa fala vale para tudo. O seguidor de Jesus nunca poderá dizer, eu não consigo perdoar. A segunda frase, que não pode existir no vocabulário do cristão genuíno, é, já perdoei outras vezes, agora basta. Chega. Porque tem gente que fala isso, irmã Isabel. Já te perdoei. Se pisar na bola de novo. Errar é humano. Errar de novo é burrice. Tem gente que diz isso.
Já perdoei, pastor, agora chega. Principalmente aconselhamento de casal, isso eu já escuto. Já perdoei muitas vezes, agora chega. Terceiro lugar, o que Jesus quis dizer com 70 versete, em terceiro lugar, pastor Júnior, que não pode existir na nossa boca, nem no nosso coração, a frase, isso é imperdoável. Porque tem gente que fala, aquilo eu perdoo, mas isso aí, isso aí, meu irmão falou, essa minha mulher me traiu, mas eu mando ela pro quinto dos infernos, mas eu empregador. Na visão do reino, na dimensão do reino, isso não deve existir, pastor Mateus. E aí Jesus vai contar a parábola. Ele vai dizer, por isso o reino dos céus é comparado a um rei que quis fazer contas com seus servos. Olha aí o verso 23. Jesus, depois da resposta de Pedro, ele vai dizer, 70 versete, por isso o reino de Deus é como um rei que quis fazer contas com seus servos. Olha aqui para mim. Toda vez que você vê uma parábola com a figura de um rei, esse rei está fazendo alusão a Deus. Por quê? Lá no Oriente, Rafael, a figura de um rei é a figura de alguém quase que todo-poderoso. O rei, ele era dotado de um poder, de uma riqueza incalculável, pastor Mateus. Toda vez que você lê uma parábola que aparecer lá, rei, você pode saber, essa parábola, esse rei da parábola está se referindo a quem duda? A Deus. Um rei, ele foi fazer o quê? Prestar contas. Sabe o que eu vejo aqui, pastor Júnior? A segunda coisa, o juízo. Pastor Mateus pregou a parábola dos talentos. O homem também foi fazer contas. Juízo, pastor Milton. Chamei de pastor de novo. Vou ter que te consagrar. Recebe aí, como diz o pentecostal. Recebe aí. Irmão Milton, aí está, eu vou falar mais daqui a pouco, mas olha só, além da figura do rei, além de prestar conta, Rafael, está falando de servos. Deixa eu ver se a igreja aqui está boa em parábolas. Pastor Mateus pregou aqui que a palavra servos é o quê? Servos é o quê? No grego? Doulos. O que é doulos? Escravos. No reino há um rei e os demais súditos são escravos, servos. Essa palavra servos aí quer dizer, não é só a ralé, não. Eu estava lendo aqui alguns teólogos, irmão Elias, e eles vão dizer que até os sátrapas, eles eram considerados servos. Quem eram os sátrapas, Lourdes?
aqueles que recolhiam impostos. Talvez aqui Jesus está usando a figura de um rei gentil, porque ele vai falar de tortura, coisa que judeu não aceitava, mas o gentil sim. Então, o que está acontecendo aqui? Servos, nessa passagem, talvez se refere aos coletores de impostos do rei em várias regiões. E aí, o que acontece, irmã Márcia? Verso 24, olha aí. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que devia quanto? Quanto? 10.000 talentos, Giovanni. Ei, igreja! O juízo é inevitável, mais cedo ou mais tarde, a hora de prestar conta chega. Paulo vai dizer isso também. Cada um de nós, Fátima, iremos prestar contas. E esse aqui, ele estava devendo 10.000 talentos. É uma dívida colossal. É uma dívida enorme. É uma dívida estratosférica. Alguns intérpretes vão divergir, pastor Mateus. Pastor, o que são 10.000 talentos hoje? No dinheiro hoje? Alguns vão dizer, e eu achei assim, achei loucura. Só a título de curiosidade. Um que o pastor Júnior ama, chamado Warren Wiersbe. O Warren Wiersbe vai dizer, Tamires, que 10.000 talentos, isso aqui era fichinha para você. 10.000 talentos equivaleria hoje a mais de 10 milhões de dólares. Hoje, 10.000 talentos é fichinha para Adriana, trabalha na Mega Construtora, isso aqui é igual um apartamentinho do Aécio Neves aí. 10 milhões de dólares, segundo Warren Wiersbe. Mas tem outro que o reverendo Mateus gosta, chamado Dr. Carson. D.A. Carson. Ele vai dizer, não são 10 não. Ele vai dizer, Carlos, que são 12 milhões de dólares. Todavia, ele faz um acréscimo. Sabe por quê? O dólar não sobe e desce. Não tem um câmbio. A flutuação. Que o Carson vai dizer? Que assim também é a prata e o ouro. Metais preciosos não tem um preço fixo, Marli. Aquele ouro que você tem guardado lá na caixa, aquela caixinha lá, um dia vale um tanto, o outro vale outro. E o doutor Carson vai dizer que essa dívida, Fernando, de 10.000 talentos, poderia chegar, não assusta não, a $1 bilhão. 1 bilhão. E aí eu não fiquei satisfeito, eu falei 40, 10, 12, 1 bilhão. E aí eu fui olhar outro. E eu descobri, pastor Mateus, pastor Júnior, Rafaela, que um trabalhador da Palestina, ele ganhava, sabe o quê? Uma dracma, aliás, um talento de prata, um talento equivalia a 1.000 dracmas. Um talento é igual
a 1.000 dracmas. E um trabalhador, irmão Milton, coitado, isso sou eu. O camarada tinha que trabalhar 6.000 dias para ganhar um talento. 6.000 dias para ganhar um talento. E aí, pastor Júnior, eu fui fazer conta, falar assim, 6.000 dias dá o quê? Eu tenho 35 anos, eu dividi por 365 e eu descobri que eu já vivi 12.000 dias. Se eu estivesse lá, em 35 anos eu tinha ganhado 2 talentos. 2! E esse camarada está devendo 10.000. Jesus quis o quê? Jesus exagerou, é para provocar, para falar que aquela dívida, sabe o que era, Cristiano? Impagável. Aquela dívida não tinha como ele pagar. Só o Kennedy pode pagar uma dívida dessa. Mas ele não, coitado, aí eu fui calcular, se isso aí for verdade, ele teria que trabalhar, sabe quantos anos? 146.000 anos. Nem Matusalém. Nem Matusalém, que viveu 979 anos. Ia conseguir pagar essa dívida. E o cara de pau ainda vai ajoelhar diante do rei e falar, seja generoso, que eu vou te pagar. É aquele irmão que você sabe que não vai pagar nunca. E o camarada, ele ainda fala, paciência, me dá mais um tempo, eu vou pagar, paga nada. Pagar como? Como, pastor Mateus? E a pergunta eu faço é, Jesus, como é esse camarada adquiriu uma dívida dessa? Jesus não falou, Walter. Jesus não falou, Alex. Como é ele chegou? Aí sabe o que o Isber, olha que não converse, o Isber e Blackmeyer vai dizer, possivelmente ele estava roubando o rei. O rei delegou ele cobrar impostos de uma região. Ele ia e Lava Jato. Ele era do PT, do PSDB, do PMDB, e ele estava lavando e roubando. Chega uma hora, o rei diz, vamos acertar as contas. Irmãos, olha aqui, a aplicação para mim e para você, para nós. Fátima, eu sei que a nossa dívida foi paga. Eu já ensinei aqui que Jesus na cruz, ele zerou a nossa conta. A gente não tem crédito, só o Marco Feliciano tem. Aí é outra coisa, está gravando, mas eu quero deixar gravado. É só o Marco Feliciano tem crédito com Deus. É só ele. Vai na internet, mas não estou nem aí. É só ele que tem crédito, porque nenhum de nós temos. Nós também não temos débito, porque Jesus rasgou. Jesus pegou lá na cruz e ele quitou a nossa dívida. Isso é uma verdade. A graça zerou a nossa conta. Amém?
todavia, porém, nós precisamos viver com a consciência. Nós precisamos viver com a consciência de que nós tínhamos uma dívida impagável. Nós precisamos saber que diante de Deus, a nossa dívida, o nosso débito, ele era como esse aqui, estratosférico, colossal, pastor Mateus. A nossa dívida, ela era impagável. E aí, sabe o que significa, Patrícia? Quem é o devedor? Eu e você. Na parábola, o devedor de 10 mil talentos sou eu e você. Agora olha o verso 25. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem o quê? Vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. A primeira reação do rei qual é? Ah, é? Você não tem como pagar, não? Vou vender você, vender a sua mulher, vender os seus filhos, e eu vou pegar tudo quanto você tem para que a dívida fosse paga. No Antigo Testamento, era comum usar pessoas para pagar dívidas. Vocês lembram lá da mulher que foi a Eliseu? Ela vai até Eliseu, ela fala, meu marido, teu servo morreu. Ele temia ao Senhor, mas agora veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. A primeira coisa que eu vejo aqui, nem ele, nem a mulher, nem os filhos quitariam a dívida. Sabe por quê? O escravo não valia lá essas coisas, não. Quanto ele devia, Giovanni? 10 mil. Sabe qual era o valor máximo de um escravo? Sabe quanto é? O valor máximo, aquele escravo top, musculoso, bonitão, sarado, como diz o Elias. Aqueles, como diz o pastor Mateus, igual o pastor Silas. Não podia ser pele e osso igual o Mateus. A Adriana já olhou. Sabe qual é o preço máximo de um escravo? 1 talento. 1 talento. O escravo era negociado top, aquele dava conta de puxar muita carga. Ele era negociado por 1 talento, Alex. E esse aqui devia 10 mil, podia vender ele, a mulher, o vô, bisavô, tataravô, podia, se fosse a família do Elias, 60 netos, bisnetos, podia vender tudo. Eu não sei quantos filhos ele tem, mas com certeza ele não teria 10 mil filhos. Ou teria? O que esse homem merecia? Lembrando que ele estava roubando. Para chegar a uma dívida dessa, é porque o caixa do estava a todo vapor. O que esse homem merecia, Tamires? Justiça.
o juízo. E ele vai ajoelhar diante do rei. E ele vai dizer: ser paciente, ser generoso. E tudo, olha o cara de pau ainda, nem diante do rei ele tem. Porque se fosse eu ia falar: perdoa a dívida. Me perdoa, eu devo, não nego, não vou pagar. Meu irmão, fez isso comigo. Eu tirei o notebook para ele 10 vezes. Ele pagou a primeira, a segunda, a terceira. Na quarta não veio, a quinta não veio. Aí quando eu fui cobrar ele, ele falou: eu devo, não nego e não pago. Esse aqui, irmã Glória, o cara, na maior cara de pau, ajoelha e diz: ser generoso, tudo. É esses crentes que ficam falando: tem que pagar isso aí. Pagar como? O camarada está mais enrolado do que tudo. E ele está diante do rei. Sabe o que eu aprendi aqui, Marli? O fato dele ajoelhar revela duas coisas. Primeiro, ele reconheceu que ele era devedor. Porque senão ele ia falar: peraí, eu não estou devendo não. O senhor está equivocado. Se ele fosse político brasileiro, ele ia falar: não, igual o Maluf, né? Não sei, não é meu, não foi eu, não. Mas ele não questionou, porque a dívida era real. A primeira coisa que ele revela é que ele era devedor. A segunda coisa que ele revela, sabe, é um cara de pau. Diante do rei, falando mentira. Diante do rei, ele era político. Eu vou pagar, eu vou cumprir. E sabe o que é admirável, pastor Mateus? É que mesmo ele falando uma coisa que era fictícia, que era utópica, olha o versículo 27. Então, o Senhor daquele servo, movido de quê? De íntima compaixão, soltou e perdoou a sua dívida. Irmãos, é a graça, a gente tem ensinado aqui. O rei é generoso, o rei é gracioso, a sua ira dura só um momento, mas a sua benignidade, ela se estende de geração a geração. O rei perdoou aquela dívida. Graças a Deus. Ei, Deus perdoou a nossa dívida. E ela era impagável. Nenhum de nós ia aguentar passar pelo que Jesus passou. Nenhum. Mas o rei perdoou. E aí alguém fala: pastor, quem já ouviu falar no John Wimber? John Wimber. Já ouviu falar, Deus? As igrejas Vineyard, já ouviram falar? É uma igreja que está no mundo todo. O fundador dela é o John Wimber. Quem ganhou, preste atenção, isso agora vai mexer com você. Quem ganhou John Wimber para Jesus, quem conduziu ele ao Evangelho, eu não sei o nome dele, mas era um crente de verdade. Era um homem de Deus.
que aconteceu, Giovanni? Esse camarada levou um rapaz para dentro da casa dele. Água, comida, cama. Pouco tempo depois, o rapaz violentou e matou a filha dele. Quando ele tomou ciência do ocorrido, o que esse homem fez? Ele chamou a esposa Suzy e falou assim: eu preciso achar esse rapaz antes da polícia. Ele morava numa cidadezinha do interior dos Estados Unidos. E ele procurou o rapaz e conseguiu achar o rapaz antes da polícia. Por que ele fez isso? Como ele era bem quisto no lugarejo, ele ficou com medo da polícia pegar o rapaz e matar o rapaz. Então ele falou: antes da polícia encontra, eu preciso encontrar. E ele tinha acabado de perder uma filha. Ele vai atrás do rapaz, pega o rapaz, leva para a delegacia, conduz o rapaz. O rapaz foi preso, condenado, um julgamento justo. E sabe o que esse homem fez? Todo dia de visita ele visitava o rapaz. E além de visitar o rapaz, ele lia a Bíblia e orava com o rapaz. Até que o rapaz converteu-se. O rapaz converteu, mas lá, homicídio, estupro, uma barbaridade dessa, é o quê? Pena de morte. O rapaz foi condenado à morte capital. E no dia da morte, da pena ser aplicada, esse crente estava lá. E quando o rapaz morreu, mataram ele, esse homem chorou, como se tivesse perdido um filho. No outro dia, a história vai dizer que parece em todos os jornais, parece a redação de cada jornal tinha combinado, porque a manchete, eu até anotei aqui, olha o que dizia a manchete do jornal, de todos os jornais. Pela primeira vez, nós vimos um cristão. Pela primeira vez, nós vimos um cristão. A minha esposa, quando eu contei isso para ela falou: não sei se eu daria conta. Isso é imperdoável. Na cabeça de muitos uma barbaridade dessa seria imperdoável comigo. Mas eu quero lembrar você que está aí essa noite, que a nossa dívida também era imperdoável. A nossa dívida era impagável. A nossa dívida era colossal. Continuando para não encerrar, esse homem sai. Quando ele sai, ele encontra um que devia 100 denários. Irmãos, acabou de receber uma graça. O camarada acabou de ser perdoado. Isso aí, ele sai de lá, ele encontra um que devia 100 denários. Um denário correspondia a um dia de trabalho. Se ele devia 100, quantos dias? 100 dias. Menos de 6 meses. Essa dívida era ou não pagável? Era. E o que ele vai fazer?
Aí aparece o verbo sufocar, não é isso? Sabe o que no grego quer dizer, pastor Mateus? Eu fui pesquisar. Está no... Deixa eu colocar aí, ó. Só ler para você ver aí. É no tempo verbal imperfeito. Sabe o que é sufocar? Torcer o pescoço. Além do camarada cobrar cobrança verbal, o cara está usando violência. E esgoelando, como diz o pastor Júnior. Ele está esgoelando e falando: miserável, me paga, me paga. Sem denário, alguém recebeu uma dívida, se o Cássio não tiver certo, de quase 1 bilhão poderia chegar. Irmãos, sabe o que quer dizer sem denários? É a dívida que o próximo tem conosco. Ela é isso aqui, perto do que Deus perdoou, perto da nossa dívida. Quando Jesus falou: está consumado, está consumado, Ele pagou a nossa dívida. Aleluia! Sem denários não é nada. Versículo 29 e 30. O seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso, que tudo eu te... Vai fazer o quê? Ele usou a mesma fala, só que o final agora foi outro. O rei perdoou o quê? 10.000 talentos. Ele não perdoou o quê? 100 denários. Eu coloquei que perdoar é negar a si mesmo, é abrir mão da razão. Perdoar é, acima de tudo, cumprir o mandamento que Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Dessa maneira tenhais amor uns para os outros. É duro. Agora, olha o 31, Mateus. O Big Brother já existia nessa época. Olha o 31 aí, você está achando que são as câmeras do Olho Vivo da Prefeitura de BH? Já viu o Olho Vivo? A Prefeitura de BH colocou câmera para todo lado. Você está andando na rua e está sendo o quê? Filmado. Sorria, você está sendo filmado. O Giovanni todo dia trabalha lá no centro, está sendo filmado. Nessa época aqui já tinha filmador também. Por quê? Porque, Kennedy, olha aí. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, entristeceram-se muito e foram declarar ao seu senhor que tudo que se passara. Irmãos, como disse Paulo, nós somos uma carta lida. O que a gente faz tem gente lendo. E esse aqui, alguém viu, correu e deduziu o rei. Chegou e falou: olha, o senhor perdoou esse canalha aí, 10.000, e ele não perdoou nem 100 denários. John Stott dizia, eu já falei várias vezes aqui, o nosso testemunho tem que falar mais alto que a nossa voz. O testemunho dele foi péssimo. Foi perdoado e não perdoou. Vamos lá e vamos dedar.
Agora, para encerrar, então o seu Senhor, chamando a sua presença, disse: servo malvado, eu perdoei toda aquela dívida. Tu não devias ter um também do teu companheiro, como eu tive de ti, indignado. Aquele Senhor os entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Ou seja, mofou. Vai pagar nunca, está preso, vai pagar como? Sabe o que eu coloquei aqui? O indulto concedido foi retirado. Sabe por quê? Abusou da graça. No reino de Deus, tem que ter o fluxo. Eu fui perdoado. E eu perdoo. Deus me perdoou. Eu devo também perdoar. Você também deve perdoar. Nós devemos perdoar. Para me encerrar, eu vou continuar quarta-feira. Olha o 35. Tem duas palavrinhas aí, Adriana Kennedy, 10. Tem duas palavrinhas aí que vai dificultar mais ainda. Olha o que Jesus falou, irmão Elias. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do nosso Deus. Se podia não ter se do coração. Eu podia pagar isso aqui do coração, a gente podia passar um corretivo. Ia ser tão mais fácil, não ia, Mateus? Se fosse assim, ó. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se não perdoardes. Porque eu poderia perdoar da boca fora. Mas o que Jesus quis dizer, Fátima? Se do coração. Porque tem gente que perdoa da boca fora. Eu perdoo, é você pra lá e eu pra cá. Eu perdoo, mas... Sabe o que Jesus está condenando aqui? É o perdão mecânico, teatral e apenas verbal. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Deixa eu falar a verdade aqui. Tem coisa que eu estou olhando a Deus para me ensinar a perdoar. Eu até mudei o jeito de eu olhar Pai Nosso. Ensina-me a perdoar assim como o Senhor me perdoou. Ensina-me a perdoar. Eu reconheço que tem coisas que são dificílimas. Mas no reino de Deus, o perdão é algo de extrema relevância. Por isso, o reino de Deus é como homem, é como rei. Eu queria orar por você neste momento. Eu não vou chamar ninguém, não quero expor. Mas quem sabe você precisa perdoar alguém. Quem sabe? Uma dívida. Curva a tua cabeça. Pastor, é tão difícil. Eu sei que é, mas não é impossível. Você precisa ter em mente o maior exemplo, que é o de Jesus. Ele perdoou. Paulo vai dizer em Efésios 4, sede longânimo, perdoando-vos uns aos outros.
Cristo nos perdoou. Eu não posso fazer nada além do que pregar. O Espírito Santo, ele está à nossa disposição para nos ajudar. O verdadeiro cristão, ele não perdoa até 7, mas até 70 vezes 7. Concordo com Ariovaldo Ramos. O perdão, além de imperativo, ele é possível. Nós vamos orar: Pai, ensina-nos a perdoar. Assim como o Senhor nos perdoou, ensina-nos, ó Pai, a liberar perdão, a amar o próximo, como amamos ao Senhor, Pai. Pai, não seja apenas verbal, mecânico, teatral, mas em cada ser exista essa disposição de perdoar, porque nós tínhamos uma dívida impagável, mas o Senhor quitou, o Senhor rasgou o escrito de dívida que era contra nós. O Senhor perdoou as nossas falhas, as nossas iniquidades. Nós louvamos a Ti, Pai. Pai, eu não sei, Pai, se eu conseguiria viver isso aqui, mas eu tento viver. Tem misericórdia da Tua igreja. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.